Zenaide Lustosa. A senhora Zenaide vai trazer informações importantes. Ela que é secretária aí estadual da mulher e vai falar da instalação do Banco Vermelho no Parque Poticabana, em Teresina, e a conscientização do combate à violência contra a mulher, também o feminicídio no Piauí. Zenaide, bom dia, seja muito bem-vinda. O nosso muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso Comando Geral. Tá, bom dia, né? Eu queria começar colocando que nós temos várias ferramentas de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Nós temos hoje a campanha que é permanente, o Piauí Sem Misoginia, né? Importante colocar que misoginia é o ódio às mulheres. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. Então, a gente tem aumentado o número de feminicídio em todo o país. Então, Piauí, o ano passado, nós tivemos 28 feminicídios. E é importante colocar também que não é só número, né? São vidas. Até subnotificadas às vezes, né? É subnotificado. Eu digo assim, por exemplo, nós temos um grande desafio dentro do sistema de saúde. Muitas vezes as mulheres chegam agredidas, né, que foram agredidas, e o sistema de saúde não consegue perceber que dali foi uma agressão. Não consegue identificar, né? Não consegue identificar. E muitas vezes a mulher morre dentro do hospital. É um feminicídio não notificado, né? E eu vou dar um exemplo aqui, recentemente, conversando com uma delegada fora do Piauí, né? Por exemplo, o marido da vítima chegou no hospital com ela nos braços, disse que ela tinha levado uma queda dentro de casa. E quando foi perceber, não, ela tinha quebrado 8 costelas, ele tinha arremessado ela na parede. Então, assim, por exemplo, a percepção, o treinamento daqueles profissionais de saúde permitiram perceber que foi um ato de violência até para que o criminoso responda por feminicídio, né? E não passe em branco num caso desse tipo. Então, assim, você tem a tentativa de feminicídio também é importante colocar isso, e a gente vê que cada vez mais aumenta, né? Então, o Banco Vermelho, ele tem um instituto, o Banco Vermelho, é um projeto que se dá, é construção a nível internacional, né? Então, foi criado aqui no Brasil. Ele é uma ferramenta que, por exemplo, tem vários projetos dentro do Banco Vermelho, né? No Instituto Banco Vermelho, para escolas, por exemplo, inclusive as idealizadoras do projeto aqui do Brasil, elas colocaram na escola, fazer com que a criança faça a construção daqueles bancos com palito de picolé e pinta de vermelho, né? Porque a questão, a escola, ela é onde a gente vai transformar esses novos cidadãos e cidadãs para ter esse olhar, essa equidade de gênero, né, entre meninos e meninas. Então, o Banco Vermelho, ele está sendo promovido pelo governo do estado do Piauí, a Secretaria de Segurança e a Secretaria das Mulheres. Então, a gente está com o banco na Poticabana. Durante esse mês, o próximo mês, a gente está fazendo um cronograma para esse banco ser itinerante, porque ele é pesado. Banco grande, é pesado que nem nossas pesado. Mortes, né? Nem as mortes das mulheres. Então, ele é muito pesado. Aí a gente está montando um cronogramazinho de agenda, uma agenda do banco em vários lugares para chamar a atenção da sociedade. O banco é pelo Feminicídio Zero, inclusive assim, nós tivemos esse mês já com a ministra da Mulher, onde a gente está na campanha pelo Feminicídio Zero. E o Feminicídio Zero, ele se dá através de várias forças, governo e sociedade. Então, nós vamos fazer um grande ato em Brasília, em agosto, chamando todos os governadores, chamando prefeitos, a sociedade civil, para fortalecer essa frente contra a violência, contra o feminicídio, pelo Feminicídio Zero, né? Que é um grande desafio nosso hoje, é o Feminicídio Zero. Secretária, acerca do perfil predominante das vítimas, existe um certo perfil mais identificado de vítimas de feminicídio no Piauí? Olha, a vítima de feminicídio, ela não tem classe social, certo? Ela não tem classe social. Idade, etnia. Por exemplo, o feminicídio, como é que colocou, é o ódio. Por exemplo, muitas vezes, a maioria dos feminicídios, as mulheres não denunciam, não fazem o boletim de ocorrência. Por medo,
Ah, não, se eu fizer o boletim, ele vai me matar. E pelo contrário, quando você denuncia, você pode estar salvando sua vida. Então, assim, nós não teríamos como. O feminicídio é uma morte anunciada. Anunciada por quê? Porque o primeiro ato de violência que você sofre já demonstra que isso pode chegar a um feminicídio. Mas você nunca acha que aquele cara que você convive, ele é capaz de te matar. Porque, assim, o ciclo da violência, você vive naquele ciclo da violência, e é impressionante. Se você for ver, por exemplo, a gente vê até através da imprensa mesmo, quando você vê os relatos, as justificativas dos feminicidas, é tudo a mesma coisa. O discurso é o mesmo. As alegações são as mesmas, né? Então, assim, eu não tive intenção, não foi isso, não fui eu, certo? Porque estava com problema com drogas, bebidas, sabe? É uma série de justificativas. E não tem justificativa. A justificativa que tem é um ódio que esse cara sente pela mulher, é a questão de não aceitar o fim do relacionamento, porque ele se acha dono do corpo da mulher, dono da mente. Entendeu? Então, assim, se a mulher não denunciar, ela não vai conseguir sair desse ciclo de violência. O que é importante denunciar? Nós funcionamos em rede. Claro que a gente está sempre aperfeiçoando essa rede, avançando no sentido de acolher essa mulher, de fazer um atendimento mais humanizado. Aqui em Teresina nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Na Casa da Mulher Brasileira nós já tivemos em 4 meses mais de 3.000 atendimentos. Então, lá você tem o atendimento psicossocial, você tem a delegacia especializada, você tem uma brinquedoteca para que a mãe que chega lá com a criança para ser, enquanto a mãe está sendo atendida, a criança está lá na brinquedoteca. Você tem uma central de acolhimento que funciona 48 horas enquanto a mãe resolve. Ela saiu de casa, não tem como votar, enquanto a gente resolve a situação. Tem uma sala para empreender, né? A gente vai trabalhar com qualificação, capacitação dessas mulheres, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Então, a rede toda está dentro da casa e num só lugar você é atendido. Agora, secretária, eu lhe faço uma pergunta. A senhora colocou aí que às vezes a vítima não denuncia por medo, por temer perder a vida e acabam perdendo. Mas a senhora não acha que as vítimas, de certa forma, têm razão em, às vezes, não denunciarem porque os mecanismos de proteção a essas mulheres são ineficientes? Eu cito, por exemplo, N situações, N casos em que tem uma medida protetiva, o indivíduo foi buscado, ser notificado, não foi encontrado, e aí acabou culminando com essa fatalidade de chegar às vezes de fato o indivíduo cometeu o crime. Matou a companheira que tinha uma medida protetiva em vigor e mesmo assim ela perdeu a vida. Não, olha, foi o que eu coloquei anteriormente, que a gente tem que avançar no fortalecimento da rede. Inclusive, assim, por exemplo, às vezes você tem os equipamentos, mas você não tem pessoas para operar esses equipamentos. Isso é uma dificuldade. Eu acho que a gente tem que reconhecer também as nossas debilidades. Certo? Se Teresina é uma cidade que tem todos os serviços. Então, você tem 100% de serviço em Teresina. Mas se você chegar numa cidade como Guariba, você chegar numa cidade como Morro Cabeça do Tempo, as cidades menores você não vai ter esse serviço. Então, a gente busca alternativas, por exemplo, nós estamos agora construindo o Centro de Referência da Mulher, para fazer atendimento a essas mulheres e acolher essa mulher dentro da rede. Nós já temos o Wilson Raimundo Nonato, que está em fase de conclusão, de picos, que até o final do ano a gente entrega. O governador já autorizou Piripiri e Floriano. Nós estamos com a perspectiva de construir a Casa da Mulher Brasileira de Parnaíba. Então, assim, são vários equipamentos que vão possibilitar o acolhimento dessas mulheres. Mas tem um fator que é importante. Nós já implantamos nos 17 comandos da polícia a Patrulha Maria da Penha. Então, antes a patrulha ela só tinha em Teresina, agora ela tem mais lugares. E essa patrulha ela faz o acompanhamento das medidas protetivas. Como eu coloquei, a gente não tem como estar com a patrulha hoje, né? Pode ser que avance nos 224 municípios, mas nós já temos em muitos municípios que pode dar essa proteção às mulheres. Minha indagação é praticamente quase em cima do tema do Chico, mas é importante que as mulheres
não deixem de denunciar os seus agressores, né, que percam esse medo, porque às vezes não denunciando por medo acabam perdendo a própria vida. E mesmo que não é também na sua totalidade, essa quebra, né, de medidas protetivas que a gente tem visto, fulana morreu e tinha uma medida protetiva, mesmo assim tem que ser pedida, as pessoas não podem, no caso as mulheres, não podem deixar de pedir, não podem deixar de denunciar, porque é um risco muito grande, né, que elas correm. Porque assim, como eu estava colocando, você com a medida protetiva é para você ter a proteção do Estado. Então, a gente corre para fazer a proteção dessa vítima. Certo? Se você não tem a medida protetiva, fica difícil você ter essa proteção do Estado. Certo? Mas a gente pode ver com alguns dados que são reais. Por exemplo, quando aumenta o número de boletins de ocorrência no Estado do Piauí, você comparando o mesmo período de 2023 com esse período de 2024. Por exemplo, isso demonstra para a gente o quê? Que as mulheres estão se sentindo mais à vontade para denunciar. Possivelmente essa denúncia ela tem a ver porque a rede está acolhendo ela se sente mais segura, porque essa questão da mulher ter medo da morte, que é um dos motivos dela não denunciar, não é a Zenaide que está achando, tem as pesquisas, o próprio Data Senado, ele nas suas pesquisas, ele tem esse dado, que a mulher, o maior a dificuldade da mulher denunciar porque ela tem medo de morrer. E ela não, aí eu volto a repetir, ela não sabe que a denúncia dela pode salvar a vida dela. Claro que a gente não dá a garantia de 100% você tendo a medida protetiva, você vai estar sendo protegida ali de 24 horas. Até porque, por exemplo, quantas medidas você tem? Mais de 11 mil, 10 mil medidas protetivas? Atualmente no Estado? Você tem, então, esse número de medidas protetivas, você teria que ter uma agilidade, um acompanhamento, outro tipo de monitoramento. O importante é que a gente está melhorando, a gente está aperfeiçoando os serviços e dando mais garantia à vida das mulheres. Tem botão do pânico, viatura lilás para esses casos específicos? Tem, você tem, olha, antes você não via a patrulha lilás. No começo era até meia rosinha, né? Agora tudo é lilás. Então, hoje, cada lugar que você passa assim, você chega em qualquer atividade, em qualquer festival, onde tem grandes aglomerações, está lá a patrulha lilás. A gente leva o Centro Integrado da Segurança Pública para fazer o atendimento. Nós tivemos no Festival de Inverno em Pedro II, estava lá. O Centro Integrado da Segurança Pública, juntamente com a Secretaria das Mulheres, fazendo o acolhimento das mulheres, com assistente social, psicóloga, entendeu? E antes de tudo, fazendo um trabalho de prevenção. Por exemplo, nesses grandes eventos, a gente chega com material, dialogando, né, tanto nos meios de comunicação, como no corpo a corpo da cidade, fazendo dando as informações. Zenaide, me diz uma coisa, um exemplo. Violência contra adolescentes, crianças, violência contra o idoso. Qualquer pessoa pode ligar e dizer, estão fazendo isso, tal. No caso da mulher, por ela ter, às vezes, receio de ir à delegacia, às vezes, como a gente já comentou aqui, por vezes de morte, digamos, eu vi e quero denunciar porque ela tem medo. Necessariamente tem que ser a pessoa que... Como é que funciona? Não necessariamente. Olha, teve um caso agora na Caravana Federativa, que estava o stand lá do Ministério das Mulheres, e chegou uma senhora lá e disse, olha, minha vizinha sofre violência. Ela tem medo de denunciar, mas eu quero convencê-la a fazer a denúncia. Claro, por exemplo, já aconteceu casos... ela poderia fazer a denúncia, mas tem casos que acontecem, por exemplo, às vezes você está, principalmente em condomínios, o homem agredindo a mulher, a vizinha chama, ou o vizinho chama. E quando chega lá, que bate na porta, a mulher diz que não está sofrendo agressão. Então, assim, pode sim outra pessoa denunciar, certo? Aquela coisa, antigamente era coisa, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, a gente mete sim a colher e salva a vida da mulher. Porque vai que acontece alguma coisa e mesmo que a mulher, não estou sofrendo e tal, foi um engano e tal, mas aí já fica um indício, porque caso aconteça futuramente alguma coisa contra aquela senhora, aquela mulher, ou seja, a justiça, a polícia, enfim, já tem um direcionamento, né? Então uma coisa é a seguinte, a mulher quando ela sofre violência, ela fica muito vulnerável.
ela vai, a autoestima dela vai lá para baixo. Ela acha que é responsável por aquela violência. A gente ouve casos de pessoas assim, não, mas olha, foi a roupa que eu vesti. Não, não tem nada a ver com roupa. Ah, é porque eu falei o que não devia. Não tem nada a ver com você. Nada justifica. Nada justifica a violência. Então, mas ela se sente tão, a autoestima lá embaixo, ela se sente, por exemplo, assim, tipo assim, ela se sente realmente responsável pela violência, ela acha que a culpa é dela. Aí como é que, por isso que ela fica nesse ciclo. Então como é que você vai fazer com que essa mulher? Então por isso que tem um serviço. Nós temos o Centro de Referência Francisca Trindade, que funciona, é um centro estadual que funciona dentro da secretaria, que a gente atende todo o estado do Piauí. Então, teve um caso de violência lá, digamos, botar Valença. Aí a pessoa liga ou no Zap, né, que é o Minha Irmã, que é 24 horas, ou no centro de referência, olha, estou sofrendo essa situação assim, coloca a situação. Então a gente entra em contato com a rede no município para fazer a proteção dessa mulher. Os profissionais estão preparados para não revitimizar essas mulheres no momento do registro de um boletim, no momento de um acolhimento, de uma escuta qualificada? Olha, melhorou bastante esse acolhimento. A Secretaria de Segurança tem feito muita capacitação, qualificação desses profissionais para fazer esse acolhimento. Hoje, claro que a gente ainda recebe alguns casos, algumas denúncias que não foi bem atendida, que não foi ouvida, mas diminuiu bastante. A maioria dos profissionais hoje estão qualificados para fazer esse atendimento humanizado às mulheres. A respeito das mulheres em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes se submetem ao ciclo da violência porque não tem um rumo a seguir, não tem uma certa independência, autonomia. Existe alguma política pública para dar uma alternativa para essas mulheres? Olha, eu coloquei assim, a gente tem o Eu e Minha Irmã, Elas Empreendem, né, que é um projeto, um programa de qualificação das mulheres. A gente está avançando agora com esse programa, por exemplo, esse mês a gente começa a realizar nas comunidades quilombolas a oficina para as mulheres negras, né, por exemplo, no sentido que a gente chama estética negra, né, para você aprender a fazer. Então, assim, é uma forma dessa mulher ser qualificada para ter uma renda. Nós estamos, dentro da própria casa da mulher brasileira, você tem um serviço, por exemplo, um serviço novo para qualificar essas mulheres para sair do mercado de trabalho. E nós assinamos recentemente, né, com o Ministério da Gestão, no governo federal, um termo de cooperação técnica para que todos os contratos federais no estado do Piauí, 8% seja para vítima de situação de violência. O estado tem uma lei que também garante 5% dos contratos estaduais seja para vítima em relação de violência, e a gente está no processo de estruturação dessa política, né? Então, assim, são várias ações que você tem dentro do governo para poder qualificar e capacitar essas mulheres. Como é que é feito essa questão, a inserção, o inserimento dessas pessoas vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho através dessas cotas, por exemplo, para que ela não seja vista pelas colegas como, olha, fulana, ela vive a violência doméstica, como é que ela é inserida, a proteção para que ela não seja ridicularizada ou não se sinta envergonhada de ser alguém que sofre violência ou sofreu violência doméstica? Olha, assim, primeiro, assim, tem a questão do sigilo, né? Você não vai chegar numa empresa, eu estou aqui porque eu fui vítima de violência, mas às vezes acontece. E a gente tem vários relatos. Relato de pessoas que foram discriminadas, relato de pessoas... Porque às vezes as pessoas, as mulheres que sofrem violência, elas têm vergonha de dizer que sofreram violência, entendeu? Elas têm vergonha de dizer. E às vezes, quando a pessoa dentro desse ambiente sabe que ela está ali porque sofreu violência, é que ela fica intimidada com a situação. Mas tem todo um serviço de proteção a essas vítimas dentro dos estabelecimentos que elas serão contratadas, né? Como eu coloquei, nós estamos num processo de estruturação para fazer o cadastro dessas mulheres, e à medida que for em parceria com o Cine também, que acolhe essas pessoas vítimas de violência, mulheres vítimas de violência. Então são vários os serviços de forma integrada que funcionam no estado do Piauí. Agora eu quero só perguntar, questionar, que eu sempre gosto de questionar sobre essa questão, a continuidade, essa crescente da violência
contra a mulher não seria por conta da falta de penas mais severas? O indivíduo, por exemplo, quando for recolhido ao sistema prisional, que ele tenha uma pena mais severa, uma pena mais dura, mais rígida, para que ele se sinta ali inibido a sair, não cometer mais, não rescindir mais a violência contra a mulher? Olha, o primeiro é o seguinte, a gente tem que ter consciência que a violência, ela é uma herança patriarcal dessa nossa sociedade. Então, ela está na sociedade, ela está nas instituições, está nas empresas, está em todos os locais. Então, é um machismo que se fortalece, que impera dentro da sociedade. Como é que a gente transforma essa realidade? Por exemplo, a gente vamos começar agora nesse segundo semestre, o que a gente chama Vamos nas Escolas, que é um programa do governo, da Secretaria das Mulheres com a Secretaria da Educação. Inicialmente, nós vamos capacitar os profissionais da educação de 100 escolas integrais. São quase 5.000 profissionais dessas 100 escolas integrais. O vigia, a merendeira, a professora e a secretária são com oficinas de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, que vai permitir que dentro da escola você já faça essa transformação cultural, certo? Essa mudança cultural de comportamento, de relações de poder, para que a gente avance no enfrentamento à violência. Então, assim, em todas as áreas a gente tem trabalhado no sentido de dar retorno à sociedade, das políticas para as mulheres. É isso aí. Você que nos acompanha, quer fazer, né, alguma pergunta, estamos aqui conversando aí com a secretária estadual da Mulher, Zenaide Lustosa, falando a respeito da violência aí contra a mulher, falando aí botão de pânico, feminicídio. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida com referência ao assunto, 2106-9927, você liga, participa desse nosso bate-papo. E para denunciar, né? O que as mulheres precisam fazer? Ir a qualquer delegacia, qualquer viatura que estiver passando no local. O que as pessoas fazem para denunciar, Zenaide? Olha, nós temos vários, são os canais de atendimento. Eu vou começar aqui pelo 180, que é o Disque Mulher do Governo Federal, que só esse ano já recebeu mais de 2.000 denúncias do Piauí. Só do Piauí, para você ver a ideia assim. E a gente tem, que é um canal que eu coloquei, que é 24 horas, que é o Minha Irmã Não Se Cala, que é o 0800 000 1673, né, que funciona 24 horas, que você pode estar acessando o Zap em qualquer município do estado do Piauí. Certo? Você tem alguns equipamentos que fazem na rede, como a Casa da Mulher Brasileira, o Centro de Referência da Mulher. O que é a rede, gente? Por exemplo, acho que é importante colocar essa questão da rede. A rede que faz o acolhimento é a rede da assistência social, da saúde, são vários, dentro do seu município. Então, em vários espaços você tem esse acolhimento. E você tem o 190 também da Polícia Militar, que é no caso de urgência. E tem uma coisa no Zap que é importante colocar. Você fala ali a mensagem, não, eu quero ser atendida por uma psicóloga, assistente social. Agora, se você fizer a ligação para o Zap, ele cai no 190. Certo? Que às vezes assim, porque às vezes a mulher ela só quer conversar, ela não quer denunciar. Então, o Minha Irmã Não Se Cala é justamente para isso, para fortalecer essa mulher que sofre violência. Temos gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia. Bom dia a você, o Chicão, Eliezer e a entrevistada, né? Todos nós sabemos, nós, sociedade, sabemos que não é de hoje que a violência contra a mulher é tema de debate na sociedade brasileira. A gente sabe que palestras acadêmicas, programas governamentais, noticiários cotidianos, na televisão e nos meios de comunicação, né? E eu percebo o seguinte, me desculpe, esse é o meu pensamento, que eu acho mais assim, muito ideológico, outra colocada. Eu vejo que me parece que as ideologias tentam separar, jogar o homem contra a mulher e a mulher contra o homem. Vou dar um exemplo aqui, Magela. Eu era encarregado de uma empresa e eu fui conversar com a funcionária, né?
Chamei ela, eu digo, minha filha, eu faço esse trabalho aqui, eu tenho pressa nesse trabalho. Ela digita lá um trabalho para mim. Ela olhou para mim e disse, minha filha. Eu olhei para ela e digo, sim, porque ela tinha idade de ser minha filha. Ela disse, você sabia que isso aí pode valer um processo em cima do senhor? Isso me deu um desgosto tão grande, pessoal, que sinceramente eu me desgostei a partir dali, não quis mais trabalhar em empresa de jeito nenhum, porque você não pode mais conversar com as pessoas. Que todo mundo é vítima, todo mundo é um achismo, é aquela coisa toda, e sinceramente, tira a gente do sério. Então eu pergunto, será que não é isso, esse jogo que fazem entre as pessoas, jogando homem contra a mulher contra o homem, quando Deus criou o homem para a mulher para o homem? Ninguém tira isso. Então fica aí a minha observação para você, muito bom dia, muito obrigado. Obrigado então, Nonato, pela sua participação aqui no nosso Comando Geral. Porque, olha, quando a gente coloca que a gente trabalha uma política estadual, não estadual, mas nacional, nós não queremos que só as mulheres participem, nós queremos também que os homens participem. Mulheres e homens lado a lado contra a violência. Claro que tem casos como o do senhor que colocou aí, que pode acontecer, não vou entrar no mérito da questão, mas é importante que os homens, as mulheres, a sociedade como um todo se envolva nessa causa, que não é ideológica, ela é real. Nós tivemos 16 feminicídios até 30 de maio no estado do Piauí. No ano passado, em 2023, foram 28 feminicídios durante 12 anos, ou durante 12 meses. E agora, em 5 meses, nós já tivemos 16. Então, assim, a violência ela é real. Bom, tem um ouvinte aqui, o Pacífico, ele pergunta... bom dia, lá na Vila da Glória tem a dona Lena, ela ajuda mulheres a costurar, é um projeto muito bonito. Vocês têm parceria com ela, já ajudaram de alguma forma? Ou vocês conhecem o projeto? Não, eu não conheço o projeto assim, porque muitos projetos nos municípios eles se dão na relação com a prefeitura, né? Com a prefeitura. A né? gente faz, claro que a gente trabalha os municípios, mas também trabalhamos essa gestão mais estadual em parceria com os municípios. Nós temos vários municípios que a gente tem projetos em conjunto, mas o acompanhamento direto geralmente é o município que faz. Mas a gente já fica aqui antenada, está anotado Vila da Glória com a dona Lena para ver quem é essa mulher tão guerreira, tão poderosa. Ela já esteve aqui, faz um trabalho brilhante. Para a gente ver se faz uma parceria com ela. Muito bom. Bom, tem aqui o Júnior Rutz, né, lá de Timon, ele fala que a opinião dele, no caso, a gente tem que ver a opinião do ouvinte. O Banco Vermelho, eu acho que não adianta, né? Os homens continuam matando as mulheres, o que na verdade tem que acontecer é uma punição verdadeira para com essas pessoas que andam aí tirando a vida das mulheres. Vou citar aqui o caso Areta Dantas, o matador também está solto como muitos outros, mas tem que ter uma forma de alertar as mulheres, né? A sociedade, de uma forma geral. Né? Como eu coloquei aqui, é uma das ferramentas. Ela não vai resolver a questão da violência, a questão do feminicídio, mas vai chamar a atenção da sociedade. E em relação à questão da penalidade para os feminicidas, para os agressores de mulheres, eu acredito sim. Muitas vezes a gente fica indignada, porque, primeiro, quando tem um julgamento, eles levam a pena muito leve. Certo? Alguns crimes de feminicídio, o próprio júri não caracteriza como feminicídio. Então, assim, a gente também se revolta com essa situação. Então, são vários fatores que, além do machismo, que influenciam na violência contra a mulher. A senhora me colocou aí a questão da pena leve. Uma pena mais rígida, uma pena que motive ao indivíduo não reincidir e possa servir de exemplo para que os demais não cometam a mesma prática. Não seria já aí algo que iria fazer com que isso diminuísse, essa questão da criminalidade contra a mulher? Olha, a penalidade em si, ela não resolve o problema. Certo? Ela é um dos mecanismos que você tem para coibir e para coibir o avanço da violência. Mas, além da penalidade, você tem que ter as políticas, inclusive de reeducação
dos homens, dos meninos, porque quando eu digo que passa essa transformação cultural passa pela escola, no sentido de você criar meninos e meninas que entendam que tem que ter o respeito, tem que ter a paz, porque olha, se você podia prender todo mundo, e aí? Se você não se não há uma transformação, se não há uma mudança cultural. Agora, secretária, me perdoe só insistir nesse tema. O que ocorre? Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, mudássemos a legislação que nos permite, a prisão perpétua, por exemplo, ou a pena máxima de 30 anos para o indivíduo que cometesse crime, e lá ele fosse trabalhar para ser útil à sociedade, não um hóspede pago por nós contribuintes. Você acha que não iria diminuir? Porque o que ocorre? A liberdade é algo muito bom. O cara não quer cometer um crime e passar os próximos 30 anos atrás da grade trabalhando sem usufruir daquilo que ele está fazendo. E você não acha que essas penas, dessa forma, não seria um pontapé inicial para a gente, de fato, acabar com a violência, não somente contra a mulher, mas a violência em si no nosso país? Olha, é o seguinte, os dados que a gente tem de países onde se tem a pena de morte, prisão perpétua, não diminuiu a violência, não tem diminuído a violência. Um grande exemplo disso é os Estados Unidos. Inclusive, assim, e tem um olhar como é que se diz? O sistema carcerário, ele, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, se você for ver, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas negras. Então, por exemplo, a questão do racismo também, ela fortalece, por exemplo, se você for ver, você encontrar uma menina negra e uma menina branca, ela é tratada de forma diferenciada. É a mesma coisa você chega na periferia. Então, a violência em si, primeiro você não tem que pregar a violência com violência. A questão de aumentar a pena do agressor, isso em si só não resolve, por exemplo, contribui, mas não resolve. Eu acho que tem que se pensar nas políticas. E eu acredito que por exemplo, uma outra situação que a gente nós nos últimos anos a gente teve um reforço da violência contra a mulher. Quando você faz a liberação de armas, que as armas estão dentro de casas, os agressores estão com essas armas, as mulheres que sofrem violência estão lá. Quando você incentiva todo um processo de agressão às mulheres, então a gente viveu um período de retrocesso que a gente está tentando resgatar. E não é fácil, mas eu volto a colocar que somente através da educação é que essa mudança cultural a gente vai que a gente vai conseguir avançar nessa mudança cultural. Tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Alô. Infelizmente. Oi, bom dia. Bom dia. Quero aí saudar minha amiga Zenaide, companheira de guerra, ao Eliezo, ao Chico, a você, e dizer que o que está acontecendo, que não é muito fácil, é poder reeducar o homem a tratar a mulher. E dizer que isso não vai ser de um governo que vai resolver tudo, mas é uma trilha a se seguir. A Zenaide, com toda a sua equipe, tem feito o diferencial, até porque nesse governo que a gente vê, o social, ele está muito à frente. E o que nós queremos, Chico, é que essa valorização, ela também seja dada dentro dos lares, dentro dos seios familiares. Quero aqui dizer que, recentemente, a Zenaide fez aí com a sua equipe uma grande corrida, e aonde também deu a oportunidade àquelas mulheres vulneráveis do campo, que a nossa coordenação assiste, que também faz parte. E isso é de se agradecer e dizer que nós estamos no caminho certo. Agora, não vai ser de hoje para amanhã que vamos resolver tudo, mas é preciso ressaltar que as leis têm que ser realmente, Chico, madura. Tem que ter as leis mais duras para que não possa voltar a acontecer
hoje tem sido a desculpa de dizer, se você me denunciar e eu sair, eu te pego. Isso não pode mais acontecer. Isso dizer é para quando ele... se eu sair, eu vou ficar a 1 quilômetro de distância, eu não quero nem ver, que é para poder respeitar realmente quem é frágil e quem trabalha no dia a dia para dar cada vez mais sustentação aos seus lares, que era a mulher. Essa é a minha participação. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, Zenaide e toda a sua equipe. Valeu, Moreirão. Obrigado pela participação. Aí, Zenaide. Moreirão aí. Moreirão, valeu aí, Moreirão. A gente vamos continuar a luta, né? Homens e mulheres, né? Pelo feminicídio zero. Isso é muito importante.